Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Meus irmãos, nesta mensagem dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Nesta parte, o Senhor Jesus ele está contando aos seus discípulos uma história real do rico e do Lázaro e do que aconteceu a eles após a morte. Como o Senhor Jesus soube? Eu acredito por revelação do Espírito Santo. No versículo 19 a 31 está escrito: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui. A história do rico e do Lázaro é uma história verdadeira. Ela não é uma parábola, porque nas parábolas do Senhor Jesus, ele não cita um nome de uma única pessoa, mas nesse aqui ele citou Lázaro. O Senhor contou que havia um certo homem que era rico, e ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. A cor púrpura ela simboliza a nobreza, e também o linho finíssimo estava simbolizando a santidade. Aquele homem, ele era rico e ele se considerava uma pessoa nobre e santa. Tá? E ele vivia todos os dias de maneira regalada e esplendidamente. Isso quer dizer que ele vivia exibindo as suas riquezas e o seu luxo, como também ele vivia de uma maneira brilhante. Ele vivia muito bem. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Aquele homem estava cheio de feridas e ele estava lá na porta daquele homem, esperando que ele lhe desse alguma coisa para comer. Lázaro ele estava tão faminto que ele queria pelo menos era comer as migalhas do que aquele rico tinha, porque ele tinha uma abundância de comida. Tá? Mas aquele rico que se considerava um santo e um nobre, ele olhava para Lázaro e não sentia compaixão daquele homem, não tinha misericórdia dele. Ele via que ele estava faminto, mas estava ignorando a ele. Mas então os próprios cães vieram lamber-lhe as chagas. Isso quer dizer que aquele rico, ele não teve misericórdia, compaixão de Lázaro, mas os cães estavam tendo. E eles estavam lambendo as feridas dele para tentar aliviar um pouco a sua dor. O que aconteceu foi que então passou-se um tempo e Lázaro morreu. Provavelmente ele morreu de fome, como também por causa das suas feridas. E quando ele foi morto, e quando ele morreu, os anjos de Deus o levaram. Isso revela que quando uma pessoa morre, é levada pelos anjos para o céu. E pode ser também que quando se uma pessoa ela morreu sem Cristo, os anjos a levam para o inferno. Passou-se algum tempo e o rico ele também morreu. E não foi dito que ele foi levado pelos anjos ao céu, mas que ele foi sepultado.
E aquele homem, bem, ele foi fazer. Segundo aqui, ele foi levado para o inferno, que, pelo que me lembro, no texto hebraico, na verdade, chama tem um outro nome, que agora eu não me lembro, se era Geena ou Hades. Aquele homem, bem, ele esteve ainda no Geena ou no Hades, que ainda não é o lago de fogo, que é o final definitivo para aqueles que estarão perdidos eternamente. Quando ele esteve lá, aquele rico, ele estava sendo queimado, ele estava sendo atormentado por causa de seus pecados. Mas então ele viu de longe o Abraão, e ele viu o Lázaro no meio dele. Quer dizer, antes do Senhor Jesus ele ter vindo a este mundo, as pessoas elas iam para um certo lugar. Os salvos eles iam para o seio de Abraão, que era um lugar bom. E eles ficavam lá esperando que o Messias ele viesse e os levasse para o céu. Enquanto que os perdidos eles iam para um lugar chamado Geena ou Hades, que agora não estou me lembrando qual dos dois era. E eles ficavam lá esperando o final definitivo deles, que era o lago de fogo, em que eles seriam queimados de dia e de noite sem descanso, junto com o diabo, o anticristo, o falso profeta, e todos os demônios. Quando aquele homem rico ele viu a Abraão, ele pediu para que ele tivesse misericórdia dele e que Lázaro a Lázaro molhar o seu dedo para refrescar a sua língua, porque aquele homem ele estava sofrendo muito, inclusive ele estava sentindo muita sede. E ele queria pelo menos um pouco de refresco, um pouco de alívio. Mas então Abraão não fez o que ele disse. Mas ele falou para ele se lembrar de que durante a vida dele, aquele homem ele recebeu os seus bens, mas Lázaro somente males. Aquele rico, ele recebeu muitos bens em sua vida. Contudo, ele não se compadeceu de Lázaro, e provavelmente nem de outros pobres. Ele se tornou rico, mas ele não usava a sua riqueza para a glória de Deus e para ajudar os necessitados. Ele usava a sua riqueza para ficar satisfazendo os seus próprios desejos, sem se importar com o seu próximo. Lázaro, porém, ele, diferente daquele homem, ele não recebeu essas coisas boas. Ele ficou recebendo somente males, somente sofrimentos. Contudo, Lázaro, embora não de forma direta, ele era um homem de Deus. Ele era uma pessoa justa, uma pessoa de bem. Ele servia ao Senhor. E ele cria também no Messias. E o esperava. E por isso, Lázaro, ele teve lá no seio de Abraão. Ele teve a esperança de que Cristo ele chegará e os levará de lá e os levará para o paraíso, levará eles para o céu, o reino de Deus. Por causa do que eles haviam feito, Lázaro, ele cria, e no Messias, ele estava sendo consolado depois de todo o seu sofrimento nessa vida. Mas aquele rico, que não se importava muito com as pessoas, mas apenas consigo mesmo, ele estava sendo atormentado, punido pelos seus pecados. É importante se lembrar que não só os nossos atos que nos salvam, mas sim a nossa fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E Abraão também acrescentou que, além de tudo isto, além do que eles haviam feito nessa terra, Lázaro, querido, e o rico, não tinham recebido bens, mas não ajudado a ninguém, havia um grande abismo que separava aquelas pessoas. Isso quer dizer que as pessoas que estavam no seio de Abraão, elas não poderiam ir para o Geena ou Hades, nem os que estavam no Geena ou Hades irem para o seio de Abraão.
e sempre simbolizando que, de outra maneira, para ficar mais fácil de entender, as pessoas que estavam no céu, elas não podiam ir ao inferno, nem os que estavam no inferno podiam ir ao céu. E uma outra coisa que está aqui sendo revelada é que as pessoas que morreram, elas não podem fazer, elas não podem sair de lá e vir para cá falar conosco. Porque há um grande abismo que se separa os mortos dos vivos. A única maneira, né, disso acontecer é se Deus ressuscitasse essa pessoa. Ó, ó. Importante, meus irmãos, não confiem em pessoas que consultam os mortos, nem mesmo em espíritos que fazer, de pessoas que morreram. Lembre-se, Satanás ele é enganador e todos os demônios também são. Eles observam a vida das pessoas, eles observam a maneira delas agirem, a maneira delas falarem, e imitam elas e fingem ser elas para se comunicar com as pessoas e levá-las ao engano e ao pecado e ao afastamento de Deus. Não consulte os mortos. Se alguém que você ama morreu, eu lhe digo que aceite essa verdade. Essa pessoa ela partiu. Eu, eu, e busque superar este luto, essa dor. Não tente falar com ela. Tá? E se ela aceitou a Jesus em sua vida, enquanto ela ainda estava viva, então tenha certeza, ela está salva. E ela está no reino de Deus. E um dia, se você também aceitou a Cristo, você verá essa pessoa. Ó, e nunca mais vocês precisarão se separar. Porque, no céu não há morte. Todas as pessoas que forem levadas para o céu e habitarem lá, elas viverão eternamente. No versículo 27 em diante, o rico ele diz para Abraão que ressuscitasse a Lázaro, para que ele fosse até a casa de sua família e falasse com os irmãos do rico. Para que Lázaro dê testemunho do que acontece depois da morte. Para que aqueles homens eles creiam e se arrependam, para que eles não tenham que sofrer junto com seu irmão que foi condenado. Abraão ele disse: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Os profetas de Deus, eles anunciam a palavra do Senhor e eles revelam as coisas que são ocultas aos homens, coisas que são misteriosas, que ninguém sabe, exceto o Senhor. Ore os seus anjos. Aquele homem disse: não, pai Abraão. Aquele homem ele não acreditava que se aqueles homens ouvissem a Bíblia Sagrada, eles iriam acreditar nisso. Mas sim, se eles vissem com seus próprios olhos um morto ressuscitar. Abraão, porém, negou essa afirmação do rico. Por quê? Se aqueles homens eles não ouvem a Bíblia Sagrada e acreditam nela, então eles não serão persuadidos, eles não serão convencidos por um morto que ressuscitou. A Bíblia Sagrada, ela traz verdades, ela fala sobre coisas milagrosas e sobrenaturais. Coisas que são impossíveis aos homens serem feitas, mas possíveis para Deus. Se tais homens eles não acreditam na palavra de Deus, revelada por meio dos seus profetas, de seus servos, então essas pessoas elas não serão persuadidas por um morto que citou, porque se elas ouvissem um morto, elas não iriam crer. Elas não iriam crer que o impossível aconteceu. Elas iriam pensar: não, este homem ele não morreu de verdade. Ou então, ele estava fingindo estar morto. Ou então, ele só estava em coma, mas acordou. Mas eles não iriam crer que Deus ele ressuscitou um morto para falar com eles. Isso aqui é isso aqui eu entendo que tem uma lição importante. Para que uma pessoa ela acredite em milagres, ela precisa acreditar nas palavras da Bíblia Sagrada. Porque as coisas que a Bíblia Sagrada fala são coisas maravilhosas, coisas que o homem não pode fazer, mas Deus pode. Se uma pessoa acreditar na Bíblia,
ela verá o milagre. Mas se ela não acreditar na Bíblia, então ela, como posso dizer, então como posso dizer, hum, de certa maneira é difícil ela acreditar que uma coisa milagrosa aconteceu, ou uma coisa que não era possível. Eu, eu por agora eu não sei quais palavras me convém usar para explicar este ponto. Mas se você entendeu o que quis dizer, obrigado. Bom, meus irmãos, esta é a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela, eu peço que apertem o botão de gostei e também se inscrevam no meu canal e compartilhem este vídeo para os seus. Especialmente para os nossos irmãos e irmãs na fé. Se inscrevam no meu canal se ainda são mais inscritos e deixe também seu comentário e assista meus outros vídeos no YouTube para que sejam abençoados e edificados pelas mensagens que tenho enviado. Que Deus os abençoe e até a próxima se Ele quiser.